Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo de sinopse depois de uma semana sem vídeo de sinopse, né? Enfim, não tivemos o último sinopse aí na segunda passada, eu peço desculpa pra vocês. Eu fiquei meio doente ali no final de semana passado pra boa parte da semana. Ainda tô tossindo um pouco até hoje, na verdade, então talvez aí tô aqui com minha canequinha de água camarada, canequinha de presidiário, pra me auxiliar aqui a conseguir gravar esse vídeo, mas vamos retomar aqui com os vídeos de sinopse. Minha voz já tá melhorando, mas vamos indo. Já tá o suficientemente bom, eu acho, para gravar e para não deixar vocês sem sinopse por mais tempo aí nesse final de ano. Bora começar aqui sem mais delongas. Hoje eu não vou ler sinopses de membro, a gente vai voltar a atualizar as sinopses de membros talvez a partir do próximo. Hoje a sinopse é só da lista padrão aqui, que tem mais de... a gente conseguiu sair dos 170, agora a gente está com 146 sinopses para serem lidas. Lembrando que se você tem vontade de ter sua sinopse lida antes, se torne um membro aqui do canal. A gente está com 17 membros, cara. Estou muito feliz, muito obrigado para todo mundo que se tornou membro aí. Se você entrou e se tornou membro recentemente, não se preocupe, logo eu vou fazer a postagem aqui para você poder colocar sua sinopse lá e ter ela lida aqui antes, né, daquela furada básica na fila. E se você quer furar a fila também, seja membro, que me ajuda demais a continuar aqui com o canal no YouTube. A coisa não é fácil pra gente que faz um canal focado, né, num algo tão específico assim como criação de mangá, roteiro, criação de personagem, etc, né, esse tipo de coisa, que não é um tema mega abrangente que o YouTube vai sair espalhando aos quatro cantos, então depende muito do apoio de vocês para manter este canal vivo. Então, muito obrigado aí para todo mundo que ajuda a manter o canal continuando a existir. O nome dessa primeira história aqui é Demonomaquia. Cara, adorei o nome. Adorei o nome. Eu acho muito legal esses nomes assim, né? Você teve a... eu acho que o nome é uma referência a isso, se eu não estiver enganado. Você teve na Grécia Antiga o que se chamou de Titanomaquia. Titanomaquia é a guerra dos deuses gregos, né, do Olimpo, contra os titãs. E aí chamou de Titanomaquia. Logo, Demonomaquia, supostamente eu vou acreditar que é uma guerra contra os demônios. Muito legal. Adorei o nome, a referência fica bem interessante, fica um nome muito bonito e muito chamativo e muito único, o que é todas as características perfeitas para um bom título, né? Ele ser único e ser fácil de lembrar, e se ele tiver um sentido legal também com base na realidade, na mitologia, etc. Assim, ó, top, é a cereja no bolo. Lúcia é uma garota normal, até que no seu aniversário de 16 anos, não sei se ficou claro, minha voz falhou. Voltar. Lúcia é uma garota normal até que no seu aniversário de 16 anos ela começa a despertar poderes demoníacos e descobre que é filha de um dos 7 reis do inferno. Então ela é enviada a uma arena infernal pelo seu pai demônio para que ela derrote os filhos dos outros 6 reis demônios e se torne o próximo anticristo que reinará / destruirá a terra. E aí a autora coloca aqui entre aspas que o intuito é ser uma comédia ácida. Interessante, não é o que eu esperava de uma comédia. Sinceramente, com o que eu li aqui, eu não esperaria uma comédia. Falando especificamente sobre o lance de construção de sinopse, né? A sinopse sendo um texto comercial, ou seja, algo que vende a ideia da história para um leitor se interessar, eu sinto que a sinopse está interessante, está bem escrita, está resumida, porém ela não vende a ideia de ser uma comédia. E aí isso poderia ser um problema. Então, é preciso talvez deixar muito claro na sua sinopse qual que é um pouco da intenção que você está querendo com aquela história para que o leitor vá com a expectativa correta. Afinal de contas, a expectativa é o pior inimigo de qualquer autor, né? Quando ele desperta uma expectativa muito alta, o leitor está esperando algo muito bom ou algo muito específico ali e a história não entrega aquilo que ele está esperando, ele vai se decepcionar. E repare que isso não tem nada a ver com a qualidade da história em si, se a história é boa, se a história é ruim, se ela tem um mistério legal, se ela tem personagens cativantes, etc. Isso tudo tem a ver muito mais com a mente, com a cabeça de quem está lendo a história do que com a própria capacidade da história, do autor, qualidade da história em si. Então, por isso que eu acho interessante comentar sobre isso aqui, porque futuramente, né, todos vocês que estão enviando aqui as sinopses para mim, para eu analisar a ideia como todo e discutir, eu espero e torço muito, né, e o objetivo aqui não só do vídeo como do canal como um todo é esse, vocês vão fazer esses mangás e vão publicar. E onde vocês vão publicar, você vai ter uma sinopse introdutória ali. E sabendo fazer a sinopse introdutória, você vai atrair os leitores certos. E aqui no caso, um leitor provavelmente, igual eu aqui, iria ler essa história e imaginar que é uma história um pouco mais de drama e com ação e drama. E aí quando a pessoa fala, o intuito é ser uma comédia ácida, fala, não era isso que eu estava esperando. Talvez se eu começasse a ler essa história depois de ler essa sinopse,
provavelmente eu me decepcionaria com a história. Claro que às vezes, se sendo uma pessoa de mais mente aberta, a história sendo apresentada com qualidade, beleza, talvez consiga passar por isso. Porém, você já tem uma quebra de expectativa ali em relação à realidade da história logo de cara. Logo, isso pode ser um ponto já muito negativo para você perder o leitor. Algum leitor que não vai dar chance de se interessar pela história e de falar, ah, beleza, não é o que eu estava esperando, vamos ver então o que, que é, sabe? E continuar. Então, é legal talvez já deixar claro ali. O que eu acho que faltou na sinopse para deixar claro que o intuito era ser uma comédia, seria talvez algum elemento ali realmente de graça, algum elemento mais cômico ou talvez mais absurdo ou algo do tipo, que eu não senti. Eu senti tudo ali muito até que bem pé no chão, apesar de ser uma história com demônios, com não sei o que e tudo mais, mas eu senti até que uma história muito pé no chão, sabe? Ela é uma garota normal, ela tem, ainda 16 anos ela descobre que ela tem poderes e que ela é filha de um rei demônio. Aí ela é summonada pelo pai dela para enfrentar o filho dos outros, sabe? Parece uma história bem de ação, bem normal, assim, bem do que se espera. Não sei o que a gente poderia adicionar aqui para poder dar esse destaque de que é uma história de comédia. Mas vamos lá, vamos pegar aqui uma história que tem uma premissa um pouco parecida, que é Beelzebub, né? Beelzebub. É um mangá e um anime excelente, por sinal, recomendo pra caramba, onde o rei demônio, ele envia o filho dele, que é um bebê ainda, pra Terra, pra ele crescer e destruir a Terra, e dominar a Terra, etc. Basicamente a mesma premissa aqui. A questão é que ele envia um bebê, esse bebê é achado por um humano que é um delinquente da escola e tal, da pior escola que tem ali no Japão, e aí esse cara, esse delinquente vai criar o bebê como se fosse filho dele mesmo, às vezes sem querer no começo e tal. E aí a premissa de ser enviado um bebê e coisa do tipo já dá um certo ar de absurdo para a situação. E aí você já consegue imaginar, ah, beleza, talvez seja uma comédia, pô, o cara envia um bebê para ir para a Terra, para não sei o quê. Enfim, e aí o bebê se apega com o humano lá que não quer cuidar dele, que só porque o humano é detestável pra caramba, o bebê gosta de coisas detestáveis, já que ele é o filho do demônio. Então você tem uma série de situações absurdas ali que são naturalmente cômicas, e aí você consegue interpretar melhor e já ir para a história talvez com essa ideia. E sim, é uma história com comédia, que tem um fundo ali de drama, assim, bem interessante, e tem uma ação legal também. Então o Beelzebub engloba exatamente 3 pontos aqui que eu acho que o Demonomaquia, né, a história aqui que a gente está analisando, vai abordar também. O caso, o próprio drama da Lucy descobrir tudo isso e ter que mudar completamente a vida dela por conta de algo que ela descobriu assim, que não foi algo da escolha dela de fato, isso pode ser um drama. Lutas legais, ação e tal, que vai ter nela enfrentando os outros 6 filhos dos outros demônios e as situações de comédia que ela pode ser envolvida nesse meio. Como eu disse, eu não sei exatamente como que a gente poderia introduzir a situação de comédia, porque por não ter visto a história como comédia inicialmente, eu não sei exatamente onde a comédia vai ser inserida nessa história. Os personagens vão ter tons engraçados, porque, por exemplo, no Beelzebub, o demônio, o rei demônio, né, o diabo, ele parece um adolescente, ele fica jogando videogame e tal, ele é um Zé Ruela, ele é tipo um filhinho de papai. Por mais que ele seja o rei da parada, ele é muito filhinho de papai. Então, só a apresentação dele, o jeito que ele fala, pensei em enviar, sei lá, tipo, meu filho pra, sabe, dominar a Terra, eles são chatos, humanos, não sei o quê. Então, o jeito dele de falar não condiz com o que você espera de um demônio. E aí, tô recebendo uma ligação, tem que dar uma pausa rapidinho no vídeo. Certo? Eu não lembro onde é que eu tava. Sobre onde a comédia seria inserida, né? Acho que era isso. E aí, então, pode ser que a comédia esteja inserida, talvez, nos próprios personagens, no comportamento dos próprios personagens ou algo assim. Talvez a Lucy, em vez de ser apresentada como uma garota normal, talvez ela seja o oposto do que se espera da filha do demônio, sabe? Então, tipo, ela seja uma garota mega fofa, mega lindinha, sabe? Lindinha no sentido realmente da lindinha das meninas superpoderosas, né? Que é uma personagem mega fofa, mega pra cima, mega alegre, que gosta de rosa, que gosta dessas coisas, sabe? Aquele bem estereótipo, né? E aí, exatamente por ela ter essa quebra, talvez o demônio fique decepcionado com ela quando vê, e aí vai tendo a quebra de ela, ela vai derrotar os outros filhos do demônio sem nascer essa personagem. Talvez aí dê pra trazer a comédia pra esse lado, sabe? E aí, como eu disse, aí, talvez na sinopse, em vez de apresentar ela como uma garota normal, apresenta ela como essa garota frufru, né? Extremamente frufru. E aí, inclusive, eu gostei do nome Lucy, acabei de perceber.
Acabei de perceber do nome Lucy dela, né? Já que ela é filha de Lúcifer. Enfim, e aí exatamente ter essa questão e talvez até ter um lance de pai e filha. Aí dá pra gente colocar um pouco de drama. Vai ter a comédia das brigas de ele não admitir que ela seja desse jeito. E aí a gente coloca aquelas coisas mega interessantes que eu falo, eu vivo falando aqui, né? Sobre quando a gente faz um mangá, como a gente pode colocar alguns dramas reais e algumas mensagens exatamente para quem tá lendo, que toque o leitor e que faça a história ser mais memorável do que só algumas risadas e alguma ação legal e alguns momentos de empolgação. Por exemplo, a Lucy sendo desse jeito, completamente diferente do que se espera de uma filha do demônio, e o demônio estando decepcionado com isso, gera várias situações engraçadas onde ele quer mudar ela. Porém, ao mesmo tempo, isso gera uma crítica do tipo dos pais que querem que os filhos sejam como eles imaginam e não que os filhos sejam independentes, que sejam humanos em sua plenitude, com suas próprias escolhas, suas próprias características, gostos, vontades, sonhos, ambições, etc. Existem muitos pais que projetam a sua própria vida na vida dos filhos e isso gera um conflito e um atrito muito grande. E aqui nessa história, logo de cara, eu consigo enxergar esse tipo de atrito também, de modo que o demônio vai representar os pais que querem mudar o filho, quer que o filho seja do jeito como eles querem, e a própria filha, apesar de várias situações de comédia envolvendo isso, a própria Lucy vai demonstrando que não, que ela é desse jeito. Talvez em algum determinado momento ela vai ficar com uma aparência parecida com o que o pai dela quer, e aí depois ela vai ter um momento de revolta, etc. Dá pra construir todo um drama em cima disso, e depois uma questão de compreensão do pai entendendo que a Lucy, que ele ama ela do jeito que ela é, não é só porque ela é do jeito que ele imaginou que ela deveria ser, que ela é uma pessoa com vontades, com desejos, com sonhos, etc., com personalidade específica, e ela tem que ser assim, e isso gera uma mensagem até para os pais, que eles sejam assim também. Quem vai ler sua história, eventualmente algum dia vai se tornar um pai, vai se tornar uma mãe, né? E talvez esse tipo de mensagem faça com que esse pai ou essa mãe, que foi leitor da sua história, no futuro, não crie o filho como uma extensão da própria vida, como uma extensão dos próprios sonhos e dos próprios desejos. E isso torne realmente uma vida de uma pessoa lá no futuro muito melhor, porque o pai dessa pessoa ou a mãe dessa pessoa leu a sua história. Então, isso que eu falo sobre a capacidade que os mangás têm de não só ser um momento ali de desestressar da vida, de mergulhar num mundo mágico, etc., que já é muito legal, mas também de realmente, definitivamente, factualmente, mudar a vida de uma pessoa para melhor. E eu acho que essa história aqui consegue, de uma maneira leve, inicialmente, mas sabendo dosar os pontos de drama na hora certa, conseguir atingir todos esses objetivos. Eu realmente fico muito ansioso para realmente ver essa história ganhando vida aqui dessa forma, pelo menos da forma como eu imaginei aqui. Fiquei muito empolgado mesmo. Certo, então vamos para a segunda sinopse. Só para vocês terem uma ideia, teve um contratempo, eu tive que sair e, enfim, estou gravando em outro dia aqui a continuação, né, do vídeo. Então esse é o nível de correria e de maluquice que as coisas estão, mas vamos continuar aqui. Charles Bronson Jr. O autor coloca de que ainda não pensei em um nome, então por hora eu chamarei assim, ok, Charles Bronson Jr. Já ouviu falar de Croatron Tra? Ok, Charles Bronson Jr. é um detetive que investiga estranhos assassinatos brutais que vêm ocorrendo nos arredores de sua cidade. E embora seus colegas acreditem que não haja ligação entre estes crimes, sua intuição o faz pensar diferente. Ao longo de sua investigação, Bronson então descobre algo estranho. Após coletar vários depoimentos de pessoas que viviam nas proximidades de onde ocorreram os crimes, ele percebe que todos os relatos compartilhavam de um mesmo detalhe: uma bela mulher de cabelos vermelhos e um Fiat Uno branco que sempre eram avistados momentos antes dos crimes ocorrerem. Bronson então parte em busca de respostas para este bizarro mistério. Ok. Bem, o cara dá um spoiler aqui da história, eu acho que vai ser interessante a gente colocar esse spoiler para adicionar. Vamos lá, porque, né, para adicionar aqui para análise e tudo mais. O spoiler: a mulher de cabelos vermelhos na verdade é uma caçadora de lobisomens que secretamente trabalha para o governo e estava no encalço de mais uma fera. Pretendo fazer essa história em um one shot de 20 a 25 páginas e lançar em fevereiro de 2022. Torço para que tenha sido lançado então. E ele disse que acompanha aqui o canal desde 2018. Muito obrigado por acompanhar. Enfim, torço para que ele tenha conseguido fazer, né, um one shot de 20, 25 páginas aí. Dá para fazer em pouco tempo, mesmo sendo o primeiro mangá e tal. Em alguns meses dá pra fazer, né? Quando você já tem mais experiência, consegue fazer isso aqui em um mês, mas sendo o início ali, às vezes, sei lá, alguns meses dá pra fazer.
Bem, caso o autor não tenha feito esse mangá ainda e continue acompanhando aqui, vamos trocar uma ideia sobre essa história. Eu acho que um mangá de 20 e 25 páginas, para desenvolver um mistério, são poucas páginas. E vai ser uma das raras vezes que você vai me ouvir falando aqui que o autor deve fazer mais. Caso seja focado muito mais ali no lance final, aí talvez, beleza, dê para diminuir um pouco menos das páginas. Agora, se você quiser realmente dar prosseguimento à investigação como um todo, aí talvez precise de mais páginas. Eu falo isso porque o primeiro one shot que eu fiz chama Esker, tem vídeo aqui no canal meu lendo e interagindo ali, reagindo ao Esker, que foi o primeiro one shot que eu fiz, que tem 20 páginas e é exatamente de uma investigação criminal. Então, tô falando de algo aqui que eu já fiz, né? Que eu já tive experiência. Vou tentar lembrar de deixar o link aqui nos cards para vocês conferirem esse vídeo lendo Esker. Certo? Então, para você desenvolver, né, um mistério, e se o foco da história for o mistério em si, eu acho que é pouca página, porque você precisa apresentar ali os personagens, né, os Charles Bronson Jr., apresentar o mistério, apresentar esses casos e o que esses casos têm de diferente a ponto dos outros investigadores, né, e a polícia como um todo achar que eles não têm relação, e o que pode neles estar interligado ali, que talvez seja o caso aí da mulher de cabelo vermelho, só que no caso aqui eu acho que isso seria uma pista muito específica e muito forte para que a polícia inteira não levasse isso em consideração e só o detetive levasse. Então é perigoso acabar caindo nesse erro, né? Então o que eu posso dizer aqui? Pra gente fechar um one shot realmente de 20, 25, 30, 35 páginas. 30 páginas por aí. A gente esquece muito a questão dos outros policiais acharem que não tem relação, deixa todos esses detalhes que não contribuem de verdade para a trama de lado, ou talvez só coloca isso a partir de alguma citação, ou algo assim do próprio personagem, alguma coisinha muito simples ali, tipo uma linha de diálogo que não vai ocupar espaço na história nenhum e que nem vai ter destaque, ou já lima completamente da história, porque realmente num one shot quanto menos páginas uma história tem, mais a gente tem que focar realmente no que é importante. Nesse caso também não daria para ir desenvolvendo uma investigação, então a gente já poderia começar a história com o personagem indo atrás de repente da mulher do cabelo vermelho. Então, enquanto a gente acompanha ele indo atrás já da mulher de cabelo vermelho, ele mesmo pode, sei lá, a gente pode acompanhar através de uma narração, através como se fosse uma espécie de leitura de diário, ou de uma gravação que ele está fazendo para acompanhar o caso, né? Sei lá, legista tem muito isso, né? De pegar, tipo, ver um corpo e aí começa a gravar os detalhes do corpo, etc, esse tipo de coisa. Então podia ser através de algo assim que ele vai contextualizar o leitor na história que está acontecendo. Numa história mais longa, a gente apresentaria o personagem, apresentaria os casos e tal, e iria trabalhando tudo isso de uma maneira muito mais gradativa e construiria o mistério de uma maneira muito mais imersiva, muito mais tensa. Só que aí, obviamente, isso acaba requerindo mais páginas para você conseguir imergir o leitor dentro dessa atmosfera de mistério. Quando a gente está falando de um one shot mais curto, a ideia é que você consiga diminuir a história e focar realmente no que importa. Se o que importa aqui é o fato dessa mulher ser uma caçadora de lobisomens e eles terem que o assassino em série, né, o serial killer da história, é um lobisomem, eles vão ter que ir atrás e enfrentar esse lobisomem, então já vamos direto. Não vai ser um plot twist nesse caso da história, porque não dá tempo de você apresentar um mistério, apresentar esse plot twist e resolver esse plot twist nessa quantidadezinha de páginas. Então vamos lá. 5 páginas iniciais ali, a gente trabalha o protagonista já chegando à mulher de vermelho. E aí a gente nessas páginas iniciais contextualiza tudo o que precisa ser contextualizado. Sobre os casos, sobre a ligação, sobre o fato dessa mulher de vermelho e tal. Aliás, quem trabalha para o governo anda num Uno branco. O governo está pagando pouco. Enfim. Ok. Fecha parênteses aqui do comentário sobre o carro. E aí, beleza. Nessas 5 páginas aí, ele já chega até a mulher achando que ela é a responsável pelo assassino. E aí a gente já tem esse plot twist ali em 5 páginas. Então o plot twist ele se dá mais ou menos no começo da história. Ele acaba descobrindo que não é ela, que é esse lobisomem. E aí a gente pode trabalhar mais 10 páginas só de investigação a respeito do lobisomem, descobrindo mais sobre o lobisomem, sobre quem é, etc. Então a gente não vai focar na investigação que chega até a mulher de vermelho, a gente vai focar na investigação que parte da mulher de cabelo vermelho, da ruiva,
até o lobisomem. E aí depois termina com mais 10 páginas de confronto ali com o lobisomem e encerramento. Sei lá, umas 6, 7 páginas de confronto mesmo ali, né? Então 10 páginas de investigação, no final dessa 10ª página ele chega até o lobisomem, e aí a gente tem toda uma cena ali de tensão, etc. Talvez mais focado em ação, mais focado em perseguição, mais focado em terror, envolvendo esse lobisomem, a captura dele, pra gente capturar ele ali nas últimas páginas e ter umas 2 páginas de desfecho da história, né? 1 ou 2 páginas ali encerrando a história. Eu acho que eu dividiria mais ou menos assim, pra gente conseguir fazer uma história dentro desses moldes que foram apresentados aqui, numa história curta. Vou beber água aqui para não forçar tanto minha voz. Bora, próxima sinopse. Punhos Cerrados. Luana, provavelmente o ser humano mais forte do mundo, anos depois de ter fugido, é puxada de volta para uma guerra secreta milenar entre lutadores com habilidades sobre-humanas. Uma parada de meio Mortal Kombat, que ninguém lembra o motivo de estar acontecendo. Bem Mortal Kombat. Onde ela é reconhecida como aquela que não cerra os punhos, um nome que ela odeia por achar brega. Agora, além de se preocupar em passar no vestibular, ela também tem que lidar com um bando de idiotas pedindo pra apanhar. Me parece uma história mais focada ali em comédia, talvez. Pelo menos por onde eu vou. A gente comentou na primeira sinopse aqui que a sinopse em si ela não tinha um elemento absurdo bastante para ser categorizado como uma comédia, né? Que era a intenção da autora. Nesse caso aqui, não sei se é a intenção do autor ser uma comédia, mas pra mim, aqui já tem o elemento de comédia. Por que tem o elemento de comédia? Porque são alguns pontos absurdos que não casam. Beleza. Luana provavelmente ser mais forte do mundo. Anos depois de ter fugido, não sei o que é esse fugido. Vou ignorar essa parte porque parece uma informação completamente fora de contexto. É puxar de volta. Ah, tá, ela fugiu dessa guerra? Porque fala, é puxada de volta, então ela já participou dessa guerra, ou algo assim. Enfim, numa história séria, a gente não teria essa questão do vestibular, ou algo assim. E o lance, tipo, ela é puxada pra uma guerra milenar entre lutadores com habilidades sobre-humanas, imagino que eles não são humanos. Seria uma coisa realmente meio Mortal Kombat, onde vem um campeão de cada mundo, de cada universo, de cada planeta, etc. Se reúne num ringue pra lutar. E aí a escolhida da Terra, né, é a Luana, porque ela é a mais forte. E aí, beleza. E aí dentro desse torneio, ela vai lutando ali e por algum motivo ela não cerra os punhos, sei lá, ela dá tapa, não sei. Ou luta capoeira, né, só bate com a perna, tipo, uma pegada meio Chun-Li. Apesar de a Chun-Li não lutar capoeira. Mas enfim, não sei se seria por uma pegada assim, mas daí numa história séria onde a gente focaria em ação e algo assim, ou até num drama dela ter sido puxada fora da vida dela, funcionaria aqui. Mas daí quando coloca que agora, além de se preocupar em passar no vestibular, ela também tem que lidar com um bando de idiotas pedindo pra apanhar, me apresenta um elemento meio absurdo. Inclusive o lance de ser reconhecida como aquela que não cerra os punhos. Sabe, me parece alguns elementos tão absurdos, tipo, ela é o ser humano mais forte do mundo e tem que se preocupar com o vestibular, sabe? Me pareceu aquele elemento absurdo que categorizaria como uma comédia. Como uma comédia funciona até que legal, tipo, então beleza, ela é a pessoa mais forte do mundo porque sim, numa pegada bem o que mangás costumam fazer mesmo, que é tipo, essa pessoa é a pessoa mais forte do mundo, por quê? É porque ela treinou anos, porque ela tem o poder de um demônio, não, ela só é a mais forte do mundo e acabou. E tanto faz, sabe, tipo, é isso, ela é porque é. E beleza, dá pra funcionar assim, principalmente numa história de comédia, dá pra funcionar com esses porque sim, né? Ainda mais já que esse não seria o foco da história, o objetivo abordar porque ela é o ser humano mais forte. Não, ela só é o ser humano mais forte do mundo porque sim, e a partir daí que a história se desenrola, essa informação não é importante. Ou melhor, essa explicação não é importante. Funcionaria legal. E aí, beleza. Independente de ela ser a mais forte do mundo, já que ela não treinou anos ou milênios ou coisa do tipo pra ser a mais forte do mundo, ela tá querendo viver uma vida normal, ela só é extremamente forte, mas ela quer viver uma vida normal, quer passar no vestibular, e aí quando puxam ela pra esse combate, eu acho que uma parte interessante seria ela realmente não conseguir voltar pra casa. E aí ela querer vencer as pessoas pra ela poder voltar pra casa mais rápido, pra poder fazer o vestibular que ela tá preocupada. E ela ter que ficar estudando lá de algum jeito. Então, tipo, não sei, pode fazer uma parada meio... Sabe jogos vorazes? Que é tipo... Você tem direito a uma mega refeição antes de ir pro jogo, você tem uns pedidos, uns negócios assim, e aí você ganha presente de acordo com a sua popularidade e tal. Poderia ter algo parecido com isso. Então, tipo, ela pede os livros de vestibular
para ela poder estudar enquanto ela não tá no ringue, né? Enquanto ela tá fora do ringue, ela vai estudando. E aí isso cria até essa questão, tipo, pera, mas ela nem treina, ela nem faz nada assim, como que ela é tão forte, como que ela consegue vencer dos outros? Daria para trabalhar uma coisinha assim, pra ficar numa pegada bem leve. Eu acho que aqui sim dá para trabalhar uma história bem curta. 30 páginas ali também, 25, 30 páginas, igual a última aqui, onde a gente realmente apresenta, né, a Luana, se apresenta como uma pessoa normal, extremamente normal, e aí ela é puxada para esse torneio, e aí nesse torneio contextualiza que ela é a pessoa mais forte do mundo, e do planeta Terra, né, a pessoa mais forte da Terra, e ela mesma talvez duvide disso, até naquela pegada comédia, tipo, sei lá, pô, o Jean-Claude Van Damme, né, é mais forte que eu, com certeza não é possível que eu sou mais forte do que... aí ela fala o nome de um lutador de MMA aí, sei lá, eu sou mais forte do que o John Cena, sei lá. Tô chutando o nome aqui só pra ser engraçado, ainda mais esses nomes que são meme. Daria pra realmente trabalhar uma história de comédia em cima disso e tal. E aí, beleza. Ao longo da história a gente vai vendo ela vencer algumas lutas, aí tem a contextualização de como funciona esse torneio, etc. Talvez esse lance de quando ela vence uma luta, ela pode fazer alguns pedidos ou algo assim, receber alguns prêmios, etc. Das pessoas que apostaram nela, talvez. Vamos imaginar que esse torneio milenário é um torneio de apostas, ou algo assim, né? Tipo, falar, ninguém lembra o motivo de estar acontecendo. Mas ele continua acontecendo e as pessoas começaram a fazer aposta. Faz sentido. E aí você não precisa realmente se preocupar em ir a fundo na origem do torneio e tal. Mantendo como comédia, tudo como comédia, qualquer coisa fica muito mais aceitável. Porque você pode trabalhar em cima de um absurdo e transformar esse absurdo, ou o que poderia ser um furo de roteiro numa história séria, em uma piada. E aí acaba funcionando. E aí, beleza. Ela pega os livros, começa a estudar, e aí o drama da história, porque a história precisa ter alguma coisa, algum drama, algum acontecimento, é saber se ela vai passar ou não, porque ela não liga pra essa vida de lutar e de ser a pessoa mais forte. Ela liga pra questão de passar no vestibular e, sei lá, ser veterinária, por exemplo, sabe? E aí pra isso ela precisa passar nesse vestibular que é difícil pra caramba. Então, e isso até poderia, de novo trabalhando em tema, eu sempre comento aqui sobre tema e a importância de ter um tema central na história. O tema pode ser exatamente isso, sobre como a gente muitas vezes não liga para aquilo que está fácil para a gente, que a gente não liga para aquilo que a gente é supostamente predestinado e que a gente tem que correr atrás daquilo que a gente sonha de verdade, e geralmente aquilo são coisas que não estão necessariamente ao nosso alcance. Então, ao longo da história, né, por mais que seja curta, pode ter outros personagens que vão ficar enfatizando o quanto ela é boa nisso e o quanto ela deveria se dedicar a isso, e a personagem talvez até ter dúvida em relação a fazer o vestibular ou não e seguir com aquilo que ela é boa, até de repente ela perceber que não adianta só ser bom em alguma coisa, isso não é o bastante, você tem que correr atrás daquilo que faz você se sentir melhor, aquilo que faz você se sentir bem, e o que faz ela se sentir bem é poder se tornar uma veterinária. Esse é o grande sonho dela, e a história é sobre realmente como correr atrás dos sonhos e não só pegar aquilo que tá fácil para você. Que não só escolher o caminho mais fácil, mas escolher o caminho mais difícil, porque é ele que vai te dar a maior recompensa de conquista pessoal. Olha como dá para trabalhar um tema mesmo dentro de uma história de comédia ali. E aí no final talvez ela conseguir fazer esse vestibular. Ela pode um pouco antes ali, para ter uma quebra de tensão, desistir do vestibular, aceitar esse lance ser mais forte, e depois, por conta de algum outro personagem ou de algum pensamento ali, alguma reviravolta na história, ela volta para a ideia do vestibular, vence ali o último, ou desiste da luta, porque ela percebe, tipo, não, se eu tava querendo vencer para poder passar no vestibular, mas se eu perder, eu volto para casa e passo no vestibular. Sei lá, ela descobre isso, vai ver, ela achava antes que ela tinha que vencer, porque se ela perdesse, iam matar ela ou alguma coisa desse tipo. E aí depois ela descobre, não, se você perde, você volta para casa. E aí ela só desiste, sei lá, na última luta, na grande final, até fica uma quebra de expectativa. Novamente, a quebra de expectativa, nesse caso, que seria decepcionante para um mangá de ação, um mangá sério, mas que num mangá de comédia funciona. Porque o objetivo da história não é ter uma mega luta épica no final. É você ter boas piadas, ter uma história legal e ter uma mensagem bacana para passar. E a mensagem seria essa: não escolha o caminho fácil, escolha o caminho que te faz feliz. Acho que funciona muito, muito bem. Vamos para a última sinopse de hoje. E eu tenho que dizer que as 4 primeiras palavras dessa sinopse já me deixam assustado. Já me dão aquele frio na espinha, você vai entender por quê. Há 1000 anos atrás, em razão à escassez de recursos, uma grande guerra travada entre pessoas extremamente poderosas, a qual devastou completamente o mundo e todo o seu ecossistema.
Os rios e oceanos, ficou um ponto ali, ficou meio estranha a frase. Ok, os rios e oceanos ficaram completamente secos, toda a vegetação morreu, os únicos seres vivos ainda existentes se tornaram extremamente hostis. A população foi completamente dizimada, sobrando apenas alguns milhões de habitantes dispersos pelo planeta que lutam para sobreviver. Em meio a tudo isso, o protagonista, que ainda não decidiu o nome, entre parênteses, e seu pai adotivo, entre aspas, vão uma jornada rumo ao único lugar de todo o planeta em que ainda há uma civilização e resquícios de vida, em busca de melhores condições de vida para si e para sua aldeia, entre aspas. Mas mal sabe a protagonista, não tinha lido que era ok. Mas mal sabe ela que esse lugar não é o paraíso que ela pensa que é e terá que encarar desafios e a dura realidade junto de segredos que seu pai, entre aspas, né, já fica bem claro isso, esconde. Interessante, parece uma história relativamente longa, mas eu acho que daria pra resumir numa minissérie, parece ter algumas reviravoltas. A questão que eu acho estranho aqui é em relação a essa suposta aldeia. Quer dizer, a gente tem algumas coisas aqui que precisam ser definidas nessa história para que ela possa funcionar. A primeira coisa que precisa ser definida é como eles sabem que ali tem uma civilização. Como essas pessoas conhecem. Porque você imagina que algo que devastou o mundo de tal maneira, não existem mais fontes de informação. E se só tem um lugar onde tem civilização, onde tem vida, por que essas pessoas estariam indo para fora a ponto de que outras pessoas pudessem descobrir? Entende? Tipo, temos aqui uma aldeia com pessoas, temos uma mini civilização. Por que essas pessoas saem em busca de outra civilização? Eles sabem que existe outra, porque fala que é a única, mas se eles estão numa aldeia, então não é a única civilização. Tá um pouco confusa essa parte. Se fosse só o pai e a filha, beleza, dá pra funcionar, eu acho, porque daí, sei lá, eles estavam realmente numa pequena vila, numa pequena aldeia, acontece alguma calamidade ali, a vila é destruída, boa parte das pessoas morrem, só os dois fogem, e aí a partir daí eles têm que meio que se virar. Aí cria-se algum acontecimento na história que dê essa informação pra eles, de que, olha, seguindo pra tal lugar, tem uma civilização, tem gente lá, tem vida lá, aí eles decidem, vamos pra lá pra gente poder ter uma chance de sobreviver, porque se a gente ficar só nós dois perdidos aqui no meio do nada, a gente vai acabar morrendo de fome ou atacados ou sei lá. Enfim, então a primeira parte importante é, os personagens precisam ter acesso a essa informação de que existe uma civilização onde eles podem viver. E acesso a talvez a direção, etc. Aí beleza, aí vai depender de qual o objetivo da história, como que a gente pode seguir daí. O objetivo da história é construir uma relação de pai e filha e tal. Se for isso, até porque já que a ideia vai ser ter um plot twist, eu acho que é importante construir fazer essa construção de relação de pai e filha ao longo da jornada. Então, ao longo da jornada a gente vai vendo situações onde eles vão construindo essa relação. Se ele é um pai adotivo dela, e ela sabe que ele é um pai adotivo dela, né? Sei lá, a mãe dela morreu, etc. E vai se construindo toda essa relação. Não sei se a ideia é fazer o cara ser um vilão, e aí é extremamente complicado, tem que tomar muito cuidado com isso, porque tá cheio de histórias onde existe o objetivo de se fazer um plot twist, onde esse personagem era o vilão o tempo inteiro. E aí, a partir do momento da história que revela que ele é um vilão, várias atitudes dele ao longo da história deixam de fazer sentido. Eu posso citar aqui, mais recentemente, né, que tá fresco na minha cabeça aqui, o vilão do filme do Adão Negro. Né? Se você assistiu Adão Negro aí, no final você tem o vilão que vira o Sabak lá, o demôniozão, etc. E é revelado que ele era o vilão, ele era, sei lá, meio que líder da gangue lá o tempo inteiro. E aí quando ele revela como vilão, você fala, peraí, ele era o tio da mulher lá, era tipo um amigo da família, o cara tá anos infiltrado na família, ajuda a mulher a fugir pra descobrir a coroa que não sei o que. Tem todo um rolê na história que quando revela que ele é o vilão, você fala assim, putz, mas por que ele fez tudo isso pra esse objetivo? Era muito mais fácil fazer outras coisas. Se ele tava ali do lado dela, a primeira oportunidade que ela descobrisse mais ou menos onde é que é, ou algo do tipo, sequestra ela, obriga ela a revelar a localização, sabe? Tinha tantas outras coisas que como vilão ele poderia ter feito ao longo da história e até antes do filme começar, que quando revela no final você fala, mano, não faz sentido nenhum isso aqui. É só um plot twist pelo plot twist. E aí é o que eu digo aqui, que precisa tomar cuidado para isso não acontecer nessa história. Porque se você vai construir uma relação de pai e filha ali, imagina-se que o cara ele tá ali, vai mostrar que ele tem carinho por ela, que ele ajuda ela, que ele salva a vida dela algumas vezes, etc. E aí de repente ele fala, não, eu sou o vilão e agora eu vou te matar. Você fala, tá,
você quer matar ela agora, mas você salvou a vida dela tantas vezes, não era mais fácil deixar dela morrer? Ou algo do tipo, sabe? Se vai revelar que ele é o vilão, as atitudes que ele fez antes ou eram muito cruciais para esse plano de vilão dele, ou realmente eram atitudes, vamos dizer assim, sinceras, sabe? Atitudes honestas. Então, ele pode ser um vilão da história, mesmo do ponto de vista da protagonista, mas que realmente gostava dela, que realmente considera ela uma filha. Vamos lembrar aqui do Thanos. Agora comparando, é um vilão ruim ali do filme do Shazam recentemente, um mega de um vilão muito bem construído nos filmes da Marvel. O Thanos, ele realmente gosta da Gamora. Ele realmente considera ela uma filha. Só que ele mata ela até na história. Só que ele mata porque ele considera que o plano dele, né, o objetivo dele é maior, é mais valioso do que o sacrifício da vida da filha dele. E tanto é prova que ele amava ela, porque pra você conseguir a droga da joia da alma, você precisa sacrificar alguma pessoa, no caso, né, que você realmente ame. Tanto que o lance da cena é ela falar que ele não ama nada, que ele não ama ninguém, então ele não vai conseguir a joia da alma. E aí ele mata ela e consegue. Então, ainda que ele seja o vilão da história, ainda que ele faça várias coisas ruins, tudo isso tem a ver com o objetivo dele, com o plano dele, com o próprio ponto de vista dele a respeito do mundo. O Thanos não é um vilão dentro da sua própria cabeça. Ele sabe que ele faz coisas moralmente erradas, ele sabe que ele faz coisas eticamente erradas, mas ele acredita que isso são sacrifícios válidos para chegar no fim que ele quer. O famoso, o fim justificam os meios. E aí, nesse caso aqui dessa história, eu acredito que teria que ir muito mais nesse sentido, onde, mesmo ele sendo, o pai dela sendo revelado como vilão, todas as atitudes que ele teve até agora justificam os objetivos que ele tem no final. E mesmo as coisas ruins que ele vai fazer, seja por conta realmente daquilo que ele acredita, de como ele vê o mundo. E principalmente se a gente vai construir uma relação pai e filha aqui ao longo da história, que essa relação seja sincera do ponto de vista dele. Ela pode se sentir traída por conta das outras coisas más que ele vai fazer e se revelar um vilão, algo do tipo, mas a parte ali que ele tava com ela, essas coisas tem que ser honestas pra não ficar parecendo um furo de roteiro e que o personagem, sei lá, bateu a cabeça, perdeu a memória e virou outra pessoa completamente diferente. Que, como eu disse aqui e repito, é o erro de muitos vilões mal construídos ao longo aí de vários filmes, quadrinhos, jogos e tal. Tá cheio de personagem assim, que era de um jeito e muda do nada. E você fica, mas peraí, ele mudou de repente, mudou do nada, porque sim. Porque o roteiro quis fazer ele era o vilão o tempo inteiro. E aí, tipo, esquece tudo que foi escrito. Enfim, então se você já tá pensando na história em isso ser um plot twist, por exemplo, em relação ao pai, já trabalhe todas as linhas desse personagem com isso em mente, para manter o personagem coeso. Ele tem que ser um personagem ali que, quando você descobrir o plot twist que ele é o vilão, todas as atitudes dele continuam fazendo sentido. E se você conseguir fazer essas atitudes fazerem ainda mais sentido agora que o plot twist foi revelado, aí perfeito, aí você matou a pau. Aí fica um vilão muito bom, muito bem construído, e que o leitor não só vai achar ele um vilão bom, como vai gostar daquele vilão. Tem vilão que a gente ama. Tem vilão que a gente fala, cara, esse vilão é simplesmente muito bom, cara. Ele é tão bem construído, as atitudes dele são tão legais e tal. Todas essas coisas, assim, legais no sentido de maneiras, né? De fodas, e não no sentido de legais, de bacana. Enfim, que o leitor acaba se identificando e acaba gostando daquele vilão. E eu acho que aqui dá pra construir um mega de um vilão, mas também dá pra construir um vilão muito ruim, dependendo de pra onde o autor for com essa história aqui. E eu acabei focando tanto na criação do vilão que eu não foquei tanto na outra parte da história. Mas acho que eu já falei bastante aqui, né, ao longo dos vídeos sobre histórias de jornada até um determinado ponto, né, onde você sai do ponto A e quer ir pro ponto B e como trabalhar isso. Então vamos focar aqui então eu foquei aqui nessa sinopse, né? Nessa parte que é mais específica e que eu acho que eu nunca comentei aqui sobre o lance do plot twist, da virada de um personagem que parece bom pra se tornar um vilão da história e como fazer isso de maneira que seja bem feita, que seja encaixada e que não fique parecendo só uma mudança abrupta por culpa do roteiro, só por vontade ali de quem escreveu a história. E esse foi o vídeo de sinopses de hoje. Muito obrigado pra você que assistiu, muito obrigado pra você que chegou até aqui. Deixa aqui nos comentários #eu cheguei até aqui, pra eu saber quem que assistiu o vídeo inteiro. Eu adoro ver quem que, tipo, vê o vídeo inteiro, cara, porque eu sei que é um vídeo longo, não é todas as pessoas que têm tempo, paciência pra assistir um vídeo assim. Esse é o tipo de vídeo que você pode, sei lá, vai lavar uma louça, vai limpar alguma coisa, tá desenhando ali,
deixa ele tocando, não precisa ficar olhando pra minha cara enquanto eu tô falando aqui. Deixa ele tocando, vai vendo ali. Quem gosta de criar histórias, quem gosta de criar mangá, eu espero que esses vídeos, que essa série de vídeos seja algo bem engrandecedor, de trocar esse tipo de ideia e tal, e mesmo que às vezes, sei lá, não foi a minha sinopse que o Jason leu, mas vários elementos que eu comento aqui são elementos comuns em vários tipos de histórias completamente diferentes. E às vezes alguns pontos aqui podem sim ajudar a sua história, independente de não ser a sua sinopse, ou independente de você ter enviado ou não a sua sinopse para sair daqui. Mas se você quer sim que um dia eu analise a sua sinopse, é só enviar para mim. Todo o processo para envio está aqui na descrição do vídeo. E é isso. Valeu pra você que assistiu, deixa seu like aqui pra dar uma força pro canal também. Se você se tornar membro, sua sinopse é lida antes das outras, você você fura ali a fila, passa na frente e eu leio sua sinopse antes. Então se você quiser e puder se tornar um membro, vai me ajudar demais também. Agora sim, eu me despeço, vejo vocês aí em um próximo vídeo e é nóis!